Olá, como vai? É sempre um prazer em revê-lo. Hoje vamos dar as novas notícias sobre as coisas da vida e do espírito, com o livro que iniciamos no capítulo 13. O convite para fazer o bem ainda continua válido. Quem está com o pé engessado não é convidado para correr ou praticar outro esporte. Os doentes da alma têm enfermidades que não se percebem na distância de um espaço físico. A prece, com o calor do coração, é remédio para todos os males. Nem todos os problemas são detectados aos olhos do que possuem visão normal. Uns necessitam passar pela anamnese com um profissional da área da saúde. O cientista estuda cada parte do corpo humano, buscando não só em livros, mas com a prática laboratorial e hospitalar, catalogando os distúrbios e suas causas, aliando um conjunto de informações técnicas para melhor retratar o quadro clínico e o uso do medicamento mais adequado. Hoje, em diversas universidades de medicina, já encontramos uma carga teórica sobre espiritismo, ou melhor, denominada medicina espiritual. A glândula pineal, que é uma glândula endócrina, tem as suas funções orgânicas tais como regular a melatonina e a serotonina, além dos ciclos vitais do organismo, como o sono e a sexualidade. No século XVII, o filósofo René Descartes defendia que a glândula pineal seria a, entre aspas, morada da alma no corpo. Vários entendimentos espiritualistas encontram a comunicabilidade dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados e que tal situação se dá através da, entre aspas, antena parabólica do corpo físico, a glândula pineal. Orai e vigiai, nos orientou o Divino Amigo, e a oração é o remédio que o paciente toma mesmo sem querer ou mesmo sem saber. Quem está de luto não é identificado como uma melancolia, com as suas tristezas. Por isso o texto dizer que tem determinadas enfermidades principalmente da alma, que elas não se exteriorizam tal qual uma fratura que necessita de colocar tala ou gesso, imobilizar aquela área afetada. Muitas vezes a gente tem enfermidades que não são notadas, outras são exteriorizadas como problemas da fala. A gagueira é uma das características que são exteriorizadas, que se percebe. E, bem, propósito, o nosso tema de hoje ser a nossa comunicação. Será que os animais se comunicam entre si? E se comunicam entre si é somente pela espécie? O tigre fala com o elefante, com o rinoceronte? Ou seria só o tigre com o tigre? A linguagem seria só própria entre os da mesma espécie? Mas, e a nossa comunicação? Como que a gente se manifesta? Além do corpo físico, a exteriorização, como nós falamos, já recém-nascido, a gente fala, a gente se comunica. A nossa mãe sabia quando
a gente chorava com fome, ou chorávamos com dor, ou chorávamos só de manhã, querendo um colo maternal. Que saudade! E essa identificação, como que se dá também a nossa comunicação depois que nós crescemos? Nós vamos aprendendo com os nossos pais. E educação, importantíssimo para a nossa comunicação. Não foi retirado do meio social, não foi retirado dos livros de conduta, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor. São termos que a gente aprende desde pequeno, em casa, e é necessário. Fala-se que a vida está tão corrida que se esquece de ensinar isso às crianças. A gente está cometendo erros sérios, porque quem é que nós queremos amanhã dentro da nossa casa? Qual é o jovem que nós queremos? Aquele que chega batendo porta, atravessa o caminho de qualquer um, larga, abre as coisas sem pedir licença. Se é assim que nós queremos o jovem, para depois reclamarmos, para depois falarmos, usarmos o termo errôneo aborrecente para o adolescente, quando que o erro são daqueles que os criam, são daqueles que o educam. Então temos que ficar atento com a educação das nossas crianças, comunicando a elas a nossa comunicação como deve ser. Bença pai, bença mãe, não é dos antigos. O pedir a bênção aos nossos pais, aos nossos tios, que inclusive o matogrossense, ele mantém, na maioria dos lares, mantém essa tradição de pedir a bênção, inclusive muito bonito, com as mãos unidas como numa prece, como realmente num pedido de bênção. Porque quem abençoa, a comunicação é tão importante que quem abençoa não é aquele que está sendo suplicado a bênção, ele é só ponte. Qualquer um de nós nos recordamos quando falamos a benção, pai, a benção, mãe. Eles respondem que Deus te abençoe, ou seja, eles são só ponte, mas nos ensinaram, nos comunicaram. E quanto é importante essa comunicação da educação. Escola não é para educar. Por isso o ditado, educação vem de berço, educação vem de casa. Escola é para escolarizar. São as séries que os alunos vão se esforçando, galgando para chegar em outros níveis. Na escola, nessa escolarização, nós aprendemos as primeiras letras, às vezes até de forma bastante carinhosa, o professor segura na nossa mão para nos conduzir ao desenho das primeiras letras. A gente vai aprendendo que na comunicação existe uma codificação. Nós usamos esses códigos e existe até ilustração. Me recordo em painéis em escolas, como a letra A, e para uma nova pedagogia para a criança, lembre, letra A de abelha, tem lá, próximo da letra A, ou até fazendo parte do desenho, uma abelhinha, que é um processo pedagógico para chamar a atenção nessa codificação. Os desenhos sempre foram como símbolos importantes
e milenares. Quantos antropólogos, quantos pesquisadores encontraram em cavernas os desenhos, os egípcios antigos, corpos humanos com cabeça de corvo, com cabeça de coiote, com uma simbologia que a gente vai estudando qual era essa mensagem codificada, como que era essa comunicação conosco. Uma linguagem peculiar, a linguagem da radiocomunicação, e é usado nomes para não haver engano. Então, Papa, Golfo, Charles, Beta, que quer dizer o prefixo PPGCB. Então, vão se gravando Y de York e todo o alfabeto tem os seus nomes para que a nossa comunicação não se perca. Algo estudado. A linguagem do quê? Que também uma linguagem da radiocomunicação, que muitas vezes é usado pela polícia militar no rádio. QSL, a interrogação, QSL, entendido. QRU, problema. E então essa comunicação é uma constante na nossa vida, desde quando a gente é recém-nascido até quando a gente vai ficando com mais idade. No Evangelho, Jesus usou de parábola. E as parábolas, uma forma de comunicação para expressar as verdades complexas de uma forma simples. Quando Jesus disse, fazei ao próximo o que gostaria que fizesse contigo, a pergunta, quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? E Jesus vai responder de forma para que aquele povo daquela época, ou nós naquela época, porque sempre lembrando que nós somos espíritos imortais e indestrutíveis, nós já estamos de reencarnação em reencarnação, procurando o nosso progresso, procurando a nossa melhoria em cada fase de humanidade que estamos. Então, Jesus vai explicar como uma parábola, mas nós vamos para um breve intervalo e logo a gente volta com as explicações do Mestre Jesus. Só um instante. Poeira Sat, vendas e instalações. A parabólica analógica e digital Banda C vai ficar sem sinal. Adquira já sua parabólica com mais qualidade HD Banda KU. E para você que mora na zona rural, vendemos e instalamos internet 4G. Trabalhamos também com antena local e suporte para TV. Poeira Sat, atendemos pelo WhatsApp 65 9988 3042. Internet não é somente um número grande de um valor atrativo. É muito mais do que isto. É respeito pelo consumidor. É realmente entregar algo verdadeiro e que de fato funcione. Internet, além de lazer, é educação, trabalho, saúde e relacionamento. Você sabe o quanto a internet é importante para você. E a empresa que você deseja contratar, ela sabe? Titânia Telecom, conectando você com muito respeito. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook
e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Uma vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros, na mais... A natureza é o único livro que oferece conteúdo valioso em todas as suas folhas. Felicidade através de lugares magníficos. Contemplar a natureza é o melhor alimento para a alma e a manutenção de uma mente sã. Preservar é a nossa obrigação. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Olá, já estamos de volta. Foi bem rápido. Então nós falávamos sobre a nossa comunicação, fizemos algumas exposições e agora, por último, antes do intervalo, nós falávamos sobre Jesus falar por parábolas para explicar as verdades de forma mais simples. Com um povo rude, contando histórias é mais fácil. Então, quando Jesus fala, fazei ao próximo o que gostaria que fizesse, ama ao próximo como a si mesmo. E quem é esse próximo? Jesus, então, respondeu com a parábola do bom samaritano, dizendo que um sacerdote, um sacerdote, um levita e um samaritano passa por aquele que foi assaltado e ficou ferido e machucado. O sacerdote passa por ele e não pôde parar, estava com pressa, tinha outros serviços para fazer, dizendo que faria o bem a uma outra comunidade e largou aquele ferido no meio do caminho. O levita agiu da mesma forma, deixando o ferido, o machucado, embora tenha passado do lado, seguiu o seu caminho e deixou ele. Mas o samaritano passou, viu, apiedou-se e procurou ali no mesmo local resolver os problemas emergenciais, sarar um pouco o sangramento, aquelas feridas, e colocou em cima do seu cavalo e levou até uma hospedaria. Conduziu até um cômodo, colocou deitado, tratou, fez os primeiros socorros e deu 2 moedas, 2 denários ao dono da hospedaria e disse: cuide dele, gaste o que for necessário. Quando, da minha volta, eu passarei aqui e cobrirei todas as outras despesas. E assim o fez. Jesus pergunta: quem é que foi o mais próximo desse que foi roubado e ferido? Então, é uma comunicação simples, de explicar que o mais próximo foi o samaritano, e o samaritano era aquele que era isolado, que pelos judeus, que era tido como impuro. Quem é mesmo que tinha o coração mais puro, dotado de maior compaixão e de caridade, senão o samaritano? Então, é uma comunicação simples, como no capítulo 17, o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, que vamos ler só um trechinho,
O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em todo o que desejara lhe fizesse. Já neste primeiro parágrafo, a gente percebe aqui no Evangelho, capítulo 17, item 3, o homem de bem consultando a sua própria consciência. Lembrando aqui que nós já falamos em outras oportunidades, quem segue os ditames da sua própria consciência não erra. Então, quando Allan Kardec, lembrando também na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, aonde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Continuando, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, a razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. É resignação. É entender que o Pai Celestial cuida de nós sempre. Quer sempre o nosso bem. Que o Pai Celestial quer tanto sejamos felizes, que vivenciamos o livre-arbítrio que permite até que a gente erre, que a gente desvirtue do caminho, porque Ele está sempre esperando a gente no bem. Nós iremos voltar a trilhar o caminho do bem, porque este é o único caminho que Deus tem para nós. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros, antes dos seus próprios interesses. Então, percebe que a atuação no bem é uma expressão de comunicação salutar. Estender os braços, as mãos, o pensamento em fazer o bem, em ser homem. Então, aquele que se comunica fazendo o bem, como o tema do programa de hoje, a nossa comunicação, reverbera, multiplica-se as ondas daquele que faz o bem. Ao contrário do egoísta, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Foi assim que o samaritano agiu, sendo um homem de bem. Jesus, o espírito mais sublime, de maior pureza que Deus nos enviou. Jesus, o governador planetário. Ele nos ensinou a amar, a fazer o bem, mas
Jesus não nos apresentou na sua sublime comunicação nenhuma religião. Teve religiosidade sem nos apresentar uma religião a seguir. Muitas das vezes nós temos formas egoístas de nos comunicarmos, seja católico, ou seja budista, seja evangélico, seja espírita, seja esta ou aquela. A gente sempre está com os nossos interesses voltados para nós mesmos. E eu gostaria de saber como que você está, como que está o seu coração, se você está bem, se você está feliz, no que eu posso te ajudar. Eu quero te ouvir. Então, é a prática do bem. A religiosidade é se ligar, religar de religião, no sentido de se religar a Deus, sem vaidades, sem títulos. Continuando, nós vamos falar sobre a nossa comunicação, vem sofrendo algumas alterações. Muitas abreviações, como uma interjeição de modo, às vezes uma conclusão de valeu. Hoje não se escreve mais valeu, se escreve, entre aspas, VLW. Essa ortografia vem da onde? Quem é o criador? E as gerações estão se modernizando, mas estão deixando de conhecer o correto, de ler, de se informar, porque penso eu que essas criações devem ser de alguém que está acanhado ou temeroso de escrever corretamente. A língua portuguesa, uma das mais ricas de rimas e versos, as nossas canções poéticas, falando de luar, falando de estrelas, falando de amor, falando de brisa que nos envolve e acaricia. Linguajar, comunicação nobre. Nós parece que estamos nos ferindo na comunicação das nossas belas canções. Uma atualidade que está ficando enferma, doente, desviada da luz, perdendo o endereço de Deus. E com termos pesados, envolvendo o alcoolismo, o tabagismo, o sexo desenfreado. Uma comunicação está distorcida, ferindo os nossos ouvidos adultos e viciando de forma pecaminosa as nossas crianças. Nós vamos dar continuidade a respeito da nossa comunicação no próximo programa, no próximo dia que a gente se encontrar. Rogo ao Mestre Jesus que abençoe a todos vocês, que o Pai Celestial nos envolva no seu amor. Até breve. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT,
As notícias que importam se encontram aqui.